dar início a este culto ao Senhor, que é digno de ser exaltado, de ser glorificado. Nós só temos que agradecer a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer, por toda a sua soberania, sua grandeza sobre nós. Então, nosso coração ciente de alegria e de esperança, que o Senhor em breve buscará a sua igreja. Para isso, enquanto o Senhor não voltar, continuaremos congregando, anunciando as suas obras até que Ele venha. Amém? Vamos orar com a sua cabeça. Soberano e eterno Deus, nós queremos aqui neste momento, Pai, te clamar, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua unção, pelo Teu senhorio em nossas vidas. Meu Deus, que o Senhor possa receber este culto, Senhor, nesta noite, porque viemos aqui para Te adorar, porque sabemos que não há outro lugar para ir, senão, Senhor, para os Teus braços, senão para a Tua presença, Senhor. Queremos, em nome de Jesus, buscar a Tua face neste lugar, clamar, Senhor, para que o Teu Santo Espírito venha ser derramado sobre nós nesta noite. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo, ó Pai, para trilhar este caminho de retidão, de santificação diária. Em nome de Jesus, nós queremos, meu Pai, apresentar as nossas vidas, ó Deus, como sacrifício vivo no Teu altar, para que assim o Teu Espírito Santo possa agir e tomar conta do nosso ser, que todas as nossas atitudes, os nossos pensamentos possam ser voltados para que o nome do Senhor seja glorificado. Oh, meu Deus, obrigado por este local, por esta casa de oração que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem mantido de pé. Obrigado pelas vidas que aqui congregam, obrigado pelas vidas que aqui nos visitam, obrigado, Senhor, pelas vidas que já passaram por este local, que o Senhor possa trazer de volta aqueles que porventura se desviaram, enfraqueceram, que o Senhor possa agir com salvação. Recebe o nosso culto nesta noite, Senhor, que tudo que for dito nesta noite, neste lugar, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. É assim que nós Te bendizemos e Te adoramos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de 119, versículo 33. Versículo do Rafael, né? 33. Lembrando do bingo lá que nós fizemos, né? Amados, como é bom pertencer ao Senhor, como é bom ter a oportunidade de servir neste local. Semana agora nós tivemos a consagração do Ministério Masculino. Que bênção que foi! 2 dias eu não pude vir por problemas pessoais, mas outros 2 dias eu estive presente. No último da trouxe a esposa junto e foi muito bom, viu? Foi bênção ter os homens orando, o irmão Francisco dando apoio também ali para a viola dele. A viola nem se fala, mas foi muito bom. Então incentivo aí os homens e as mulheres também. Na próxima consagração, participe conosco. Amados, a palavra do Senhor lá no Salmo 119, versículo 33 diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Amém. Dá-me entendimento, e guardarei a Tua lei, e observarei de todo o meu coração. Faze-me andar na verdade dos Teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Aleluias. Inclina o meu coração a Teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no Teu caminho. Amém, Jesus. Confirma a Tua promessa ao Teu servo, para que se inclina o Teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os Teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os Teus preceitos. Vivifica-me por Tua justiça. Amém? Podeis aceitar? Glória a Deus. Esse Salmo 119, ele é maravilhoso. Ele retrata o valor, a propriedade, a eficiência e a eficácia da palavra de Deus nas nossas vidas. E aqui o salmista vai declarando, clamando para que o Senhor, que é o nosso mestre, que é o nosso professor, que Ele venha ensiná-lo de como ele deve se portar através do seu caminho. Porque quando ele observar, quando ele entender, quando ele tomar razão na sua mente de forma pensante sobre o caminho, sobre os estatutos do Senhor, sobre os Teus testemunhos, o que ele vai fazer? Ele vai guardar até o fim. Amados, quando nós ganhamos alguma coisa que é preciosa, que é valorosa, eu lembro muito quando a gente ganhava uma mesada, né, quando era criança. Em vez de a gente pegar e gastar, aqueles que são mais ponderados, pegar e guardando, né? E guardando aquele dinheirinho.
Aí às vezes perguntava, passava, tá ali guardadinho o dinheirinho, né? Porque era valoroso, era mesada, né? Se de repente fez alguma coisa em casa e recebeu aquele valor. Assim é a palavra do Senhor. Nós temos que guardar os seus preceitos, nós temos que escondê-lo até o fim, porque assim nós iremos ganhar a salvação. Ele vai falando que ele pede entendimento ao Senhor, porque somente o Senhor é capaz de revelar a verdade para nós. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos mostrar essa verdade, levar ao conhecimento a mente de Deus. A gente não consegue entender, nós somos limitados, mas através do Senhor nós conseguimos alcançar esse entendimento. E ele vai falando, né, que nós temos que andar na verdade. O Senhor é a verdade. Fala do Senhor, só existe mentira, só existe engano, mas Ele é a verdade. E Ele fala, porque quando nós encontramos a verdade, oh amados, como é prazeroso. E Ele vai falando isso, tem um prazer nela. Como é bom quando a gente escuta uma verdade. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade confronta, como o irmão Marcel falou na escola dominical. E ele vai falando que o Senhor possa sempre nos inclinar para Ele, vivificar os nossos caminhos e confirmar a promessa aos nossos corações. Nós temos promessa. O Senhor nos prometeu que virá buscar uma igreja santa, imaculada. Foi falado sobre santificação na escola dominical. Então é necessário que nós possamos nos santificar cada dia através da palavra de Deus. E ele vai falando que ele tem desejo nos preceitos do Senhor, e através dessa justiça ele encontra a vida. A vida é encontrada na justiça de Deus. Uma breve abertura para que nós possamos pensar: por que nós estamos aqui? Por que eu tenho essa palavra que muitos estão tentando mudar, como foi lido, como foi falado sobre os progressistas, né? A liberdade aí da questão da teologia, que eles estão tentando mudar. E desde a pastora comentou, falou, 1 ano depois que eu nasci, já existia um alemão que se levantou para lutar contra a verdade da palavra de Deus, dizendo que aqui tem mitos, né? E querendo separar algumas coisas. Mas para nós, cremos que ela, na sua totalidade, foi deixada pelo nosso Senhor, para que nós possamos exercê-la e assim alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Guarde os preceitos do Senhor no seu coração. Fale dele de dia e de noite. Medite nele de dia e de noite. E certamente você herdará a salvação em Cristo Jesus. Amém? Hoje, culto de missões. Glória a Deus. Temos ali missões. Eu oro, eu contribuo. E se o Senhor me enviar? Nós iremos. Amém? Eu e a Juliana tivemos a oportunidade de ir. E é interessante quando você vai na prática, porque você acaba que você se envolve com aquilo. Né? Tem projetos aí de ir lá no pastor Eliel, de ir lá no pastor Heraldo, né? Entre outros trabalhos que nós temos. Então nós precisamos nos envolver. E se o Senhor nos enviar aqui, como nós temos feito com as nossas cestas básicas, às vezes a gente fala assim, mas eu não posso ir. Mas uma cesta básica é missão, uma roupa doada é missão. O rapaz lá da imobiliária que eu estou trabalhando, na Baldar Imóvel, ele separou uma cesta inteira. Traz um saco de arroz, um saco de feijão. Ah, eu não posso, de repente, conseguir ajudar, mas eu quero ajudar pelo coração. Ore para que o Senhor nos... Quero passar umas fotos aí do pastor Antônio da Guarda, não sei se essa linha já separou, antes do vídeo. O pastor Antônio da Guarda entrou em contato comigo, recentemente, há uns 2 meses atrás, ele esteve aqui em Brasília, para conseguir vender os doces e o mel, para poder cobrir a igreja de Itapiranguá, lá na Bahia. Né? Ele veio com a fé ali já, a fé dele, né, ponderada assim, e o Senhor chegou aqui, surpreendeu ele. Ele recebeu uma oferta muito boa da igreja de Vicente Pires, ainda se vendeu todos os doces e mel, então foi bênção de todos os lados. Essa é a igreja, irmãos, já está lá colocando os telhados. Os irmãos lembram da história, o Marcel acompanhou também. Ele veio para comprar as telhas, né? E aí ele deixou o reboque na casa do Marcial, foi a Anápolis, voltou para buscar o reboque do Marcial, foi buscar as telhas e foi embora, irmãos, 450 quilos de telha lá para Irecê, levando ele e o pastor Renildo, pastor Renildo, uma graça. E aí eles levaram as telhas e já estão instalando ali. Provavelmente aquele lá mal deve ser ele, o pastor Antônio da Guarda. É ele que bota a mão na massa, né? Os de baixo vão na poeira. Pode passar a outra foto. Aí antes de instalar as instalações, mas o interessante é que ele faz uma obra para comportar, acho que a igreja lá deve ter em torno de 20 pessoas reunindo nos lares. Mas ele faz uma obra que comporta 100 pessoas tranquilamente. Então já tem uma visão de fé para que o Senhor prospere aquele lugar. Então ele faz isso. Pode passar. Do lado você vê que só tem mato, né? É uma área muito assim de roça mesmo. E ali eles ganharam esse lote, eles compraram esse lote. O pastor Antônio da Guarda foi juntando os recursos e aí ele fez a aquisição do lote. Pode passar.
Aí, fechada a igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em breve, mais alguma? Em breve vai começar a ter os cultos lá. E a igreja lá do Vicente Pires, inclusive a Mônica Paz vai estar conosco aqui, também ajudou nessa investida. Eles vão estar participando lá, de repente, da inauguração. É bênção de todos os lados, né? Enquanto o Senhor vai nos dando graça, uns vão contribuindo com oração, outros vão contribuindo com oferta, e a obra do Senhor vai avançando, para a glória do nome do Senhor. Quero soltar aqui os nossos visitantes, irmão Samuel. Elias, sabia que era bíblico, né? Quase acertei. Amém. O profeta Elias ali. Seja bem-vindo mais uma vez, que o Senhor possa te abençoar. Sinta-se em casa. Marina, a Evelyn soprou para mim antes de eu falar. Seja bem-vindo também. Ó, você é fruto do Instagram, né? Perguntou lá pelo Instagram, né? Então, como é importante a gente estar presente nas redes sociais. Porque a gente encontra de tudo um pouco lá. Mas se nós nos posicionarmos ali e evangelizarmos, o Senhor faz a obra. Traz os irmãos que querem nos conhecer e visita pessoas. Então nós temos que fazer a obra do Senhor. Quero deixar aqui também minha gratidão à minha companheira de batalha, Bebel, né? Ontem nós tivemos também nosso avanço evangelístico ali no parque. Foi eu e a Bebel. Falei, vamos embora, Bebel, nós dois. Ela passou a mão na viola e nós passamos a mão nos panfletos que a pastora já tinha separado. A pastora não pôde ir porque tinha um evento lá na Mestre Davas, sobre o congresso. Mas, amados, foi muito bom, né? Nós fomos ali, nós dois mais animados, éramos dois ali mais unidos no Senhor. Parecia Paulo e Silas na prisão, só que nós estávamos no parque, né? E foi bem, irmão, a gente cantou, louvou o Senhor, e as pessoas iam passando e fazendo assim joinha, agradecendo, e a gente continuava orando, levantava a mão, abençoando as pessoas, e todo mundo de bom grado ali, recebendo as nossas músicas, assim como o Marcelo sempre fala, né? A música vai entoando, a pastora também já tem uma visão, né, pastora? Que o somzinho das músicas entrando nos ouvidos das pessoas, nos apartamentos, e ali nós fomos fazendo a oração e a palavra pregada e cantada. E interessante que uma pessoa chegou para mim e falou: ô, André, tudo bom? Eu acho que ela já veio aqui na igreja, eu não me recordo, né? Mas ela até falou meu nome, falou: ô, irmão, tudo bem? André, falei, do Instagram, né? Mas reconheceu. Mas foi muito bom, nós ficamos ali durante 2h30, mais ou menos. Depois nós colocamos a nossa vinheta do aniversário na caixinha de som. Aí eu grudei uma placa do lado, ela grudou a placa do outro. Nós fomos caminhando contra fluxo, né? Quando o pessoal estava vindo para cá, nós fomos para o outro lado. Exatamente para poder ler a placa e falar: confia no Senhor, tenha calma, Jesus está no controle. E as pessoas passavam, davam aquele sorriso, né? Alguns irmãos que eram da igreja comunicavam conosco, da presbiteriana, da sala Nossa Terra, algumas pessoas falavam com a gente. Distribuímos alguns folhetos, né, para crianças, que tinha um que era bem lúdicozinho, né, que falava sobre a questão de salvação. Mas nós temos que fazer a obra do Senhor, não podemos parar. Era interessante que nós pudéssemos fazer todo sábado, mas como a gente tem compromisso, mas quando tiver, faça um esforço para vir. É tão rápido, 2 horinhas, né? Eu peguei os clientes, amados, foi impressionante. Tenho 3 ou 4 clientes, 9 horas no sábado podemos mostrar o apartamento, 9 horas podemos ver loja, 9 horas já tem compromisso esse horário. A partir das 10h30, 11 horas eu posso te atender, mas antes não. Então remarquei os clientes, porque a prioridade é a obra do Senhor, amém? Se nós não tivermos o sacrifício, se nós não pudermos colocar isso em prática mesmo, na hora que acontece, nós precisamos de rever nossos conceitos, amém? O Senhor é poderoso. Vamos passar ao nosso vídeo de missões. Em 2014, combatentes do Estado Islâmico atacaram a planície de Nínive, no Iraque. Fará é uma entre milhares de cristãos que foram forçados a fugir. Eu lembro que era muito cedo, por volta de umas 6 da manhã, quando eu vi os tiros e explosões. Quando fugimos, meu filho tinha apenas 12 anos. Eu temia pelo futuro que ele esperava. Minha família pensou que sairíamos por um dia ou 2 e depois eu. Apenas 3 anos depois, a planície de Nínive foi liberada para o retorno de Fará e sua família. A nossa casa estava em um estado deplorável. Eles destruíram tudo. O salão de beleza de Fará também foi vandalizado e saqueado.
O salão precisava de um grande investimento para voltar a funcionar. E eu peguei um empréstimo para poder continuar trabalhando. Assim que voltamos, foi a portas abertas que nos ajudou a reconstruir. O que possibilitou que pudéssemos nos reerguer e recomeçar. Recentemente, consegui contratar uma jovem que está disposta a trabalhar. Agora ela tem uma renda fixa enquanto estuda e pode ajudar a família. A palavra obrigado não é suficiente. Vocês nos ajudaram e nos fortaleceram. E o suporte recebido foi encorajador. Apesar de muitos aspectos de nossa vida terem sido destruídos, nosso lar permanece lindo aos nossos olhos. E nós voltamos para provar que permaneceremos aqui. Vamos ficar na nossa terra. Nós vamos reconstruí-la. Eu nasci aqui e vou morrer aqui. Meu amor pelo Iraque nunca me deixará abandonar essa nação. A comunidade cristã do Iraque diminuiu 80% por causa da guerra e da perseguição. Suas doações e orações ajudam os cristãos e fazem a esperança durar no Oriente Médio. Interceda, doe, encoraje. Deus. Nós fazemos parte deste projeto, amém? Nós investimos, então nós temos participação financeira, nós temos participação com orações. Amados, imagina você chegar em casa e sua casa está desse jeito, porque você serve a Cristo, né? Essa perseguição. No Brasil já começou algumas igrejas sendo decretadas, né? A gente imagina que realmente o fim dos tempos é este momento. Você liga o rádio, é terremoto em Marrocos, você liga o rádio, é ciclone no sul, coisas que a gente nem sonhava ter no Brasil, né? A gente liga a televisão, Europa inundada. Amados, eis que Jesus está voltando. Nós precisamos estar vigilantes, estar atentos. A palavra do Senhor, lá em Mateus, diz assim: porém, naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do homem. Esse que é o tempo que a igreja precisa estar vigilante, avivada, renovada, interessada em fazer a obra do Senhor em primeiro lugar. Porque o Senhor está voltando. E só vai subir aqueles que estiverem vigilantes e preparados. Que o Senhor possa nos ajudar a nos firmar. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar todo o embaraço que tem nos impedido de pensar nas coisas que são do alto, de pensar nas coisas eternas, de pensar aonde nós iremos passar a eternidade. Porque o Senhor, às vezes, pode demorar mais 20 anos, 50 anos para voltar, mas a morte é certa para nós. Então nós precisamos estar atentos. No piscar de olhos pode acontecer. Amém? Então vamos nos preparar. Quero convidar a equipe de louvor. Quero agradecer também a presença do nosso bispo antigo, hoje sem a sua aliada, né, a sua companheira, a pastora, não estava se sentindo bem, que o Senhor possa visitá-la no seu lar. Quero também agradecer as pessoas que estão nos lares, que o Senhor possa, vamos colocar de pé, que o Senhor possa falar contigo. Se você porventura não vê esse vídeo hoje, mas no dia que você vê esse vídeo, que o Senhor possa falar poderosamente na sua vida. Amém? Amém? Senhor nosso Deus Pai, queremos te apresentar, Senhor, Pai, esse campo missionário na igreja perseguida no Iraque. Queremos te apresentar o Ministério Portas Abertas. Queremos te apresentar os nossos projetos, Senhor, no Piauí, nossos projetos, Senhor, na Bahia, nossos projetos no Rio Grande do Norte, em Rondônia, em todo esse chão do Brasil. Pai, que o Senhor possa, pela tua misericórdia, dar força, dar graça, dar sustento, Senhor, àqueles que estão nos campos missionários, àqueles que estão na frente, Senhor, de missões, aqueles que estão, Senhor, dando do seu tempo, dedicando sua vida, renunciando, Senhor, as coisas desta terra para anunciar a tua verdade. Aqueles que estão, Senhor, sendo perseguidos, ó Deus, porque servem a Ti,
experimentá-lo, Senhor, em nome de Jesus. Oh Deus, que haja salvação, que haja libertação, Senhor, nessas vidas, para o louvor do Teu santo nome. Queremos apresentar esses louvores a Ti neste momento, e que o Senhor se faça presente, e que somos como uma suave, Senhor, a Ti, porque Tu és lâmpada para os nossos pés, Tu és luz para o nosso caminho, Senhor, e dependemos de Ti. Seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que nós possamos voltar à palavra de Deus, porque ela é viva e poderosa para te dar a vida eterna. Amém? Glória a Ti, Senhor. Senhor tem nos iluminado no meio da escuridão. Aleluias.
Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Cheio do seu amor, os fogos se voam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Declaramos que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Senhor.
bendizemos, ó Deus, graças te damos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus poderoso. A sua palavra é poderosa. Seja exaltado por Deus Deus. Glorificado neste Mas eu lugar. quero te dar uma boa notícia. Vai trazer além do que você pensa. Deus soberano. Aleluia. Deus Jesus.
salvos pela fé que praticamos em Ti, Senhor. O Senhor nos tirou da morte para a vida. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. Oh, Senhor, não há melhor milagre do que este. Nós te louvamos, ó Pai, com todo o Teu poder e Tua glória. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus Deus. soberano, é bom declarar a grandeza de Deus. Como é bom afirmar aquilo que a palavra do Senhor nos revela. Aleluia. Quero convidar o Bispo Vandiquinho, para que possa vir ministrar aquilo que o Senhor já colocou em seu coração. Tenho certeza que será uma palavra, não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar contigo. Amém? Curva seu coração, sua mente. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento, pela Tua presença. Continuando ainda, Senhor, para receber esta palavra poderosa, libertadora, que vivifica os nossos corações. Que o Senhor possa usar o Teu Filho com poder, com autoridade, guardando a sua casa, guardando os seus, enquanto Ele está aqui fazendo a Tua obra. E que essa palavra também, Senhor, possa alcançar os corações que estão nos seus lares, que irão ouvir essa mensagem um dia. Que haja vida, que haja poder, que haja salvação para a glória de Deus Pai. Pode sentar, irmãos. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui na casa dele, no Sudoeste, nessa igreja, que é conduzida pela pastora Nilza. Na verdade, ela havia me convidado para pregar na próxima semana e será a comemoração do aniversário dessa igreja. E praticamente todos os anos eu tenho o prazer de ser chamado para pregar no aniversário dessa igreja. Mas por conta de um compromisso já assumido, na semana que vem estarei em São Paulo. E eu disse a ela: eu não poderei dessa vez estar no aniversário da igreja, mas eu faço questão de ministrar no dia que você determinar, mais próximo da data do aniversário. E ela então nos honrou com um convite para estarmos aqui hoje, para trazer a palavra do Senhor nesse culto de missões. Eu tenho um problema com o microfone, eu não consigo me acertar com ele. Então, nessa noite nós queremos trazer uma mensagem, uma palavra que se refere exatamente a este momento em que nós estamos fazendo aquilo que foi determinado por Deus. Nós estamos nessa oportunidade. Não disse que eu tenho um problema com o microfone? Falar a respeito de missões. Quando nós vamos falar a respeito deste assunto, o primeiro texto que nos vem à mente é exatamente aquele que nós conhecemos como sendo a grande comissão, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Se você puder, abra sua Bíblia mesmo assentado, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, onde está escrito assim: ide por todo o mundo, ou ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos irmãos, essa palavra é o textual dos cultos de missões. É muito difícil, ao falar deste assunto, não fazer referência a esta palavra, uma palavra de Jesus. Mas antes de falarmos dela, propriamente, eu gostaria de dizer que esse texto está registrado em um contexto muito significativo.
Essa ordem de Jesus, ela foi dada exatamente depois de Jesus ter cumprido a sua missão aqui na terra. Ele veio ao mundo, viveu durante 33 anos, alguns dizem 30 anos, pregou o Evangelho por um tempo aproximado de 3 anos. Nesse tempo, ele arregimentou discípulos que o seguiram. Ele foi morto, ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita. Tudo foi cumprido. Todas as palavras proféticas a respeito do ministério do Messias haviam se cumprido. E agora diz a Bíblia Sagrada que ele dá uma ordem para que os discípulos fossem para a Galiléia. E ali diz a Bíblia que Jesus se aproxima deles e diz a eles: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus veio ao mundo, quando ele se encarnou, a Bíblia fala que ele se despiu de toda a sua glória. Ele abriu mão de alguns atributos que lhe era apropriado. Ele veio como 100% Deus e 100% homem. Mas ele teve as limitações de um ser humano aqui na terra. Jesus teve fome, Jesus teve frio, Jesus em dados momentos se sentiu sozinho, porque ele havia se despido de toda a sua glória. Mas agora, depois de ele ter cumprido toda a palavra de Deus, ter obedecido e ter dito tudo está pago, tudo está consumado, ele morre, mas Deus, o Pai, o ressuscita. Esta é a palavra que Pedro dá aos seus ouvintes no dia do Pentecostes. Vocês mataram a Jesus, mas Deus, o Pai, o ressuscitou. Amém. E agora, revestido de toda a autoridade. Por isso que eu disse que essa palavra é uma palavra poderosa. É uma palavra que não pode ser analisada separadamente, porque ela nos é dada por Cristo, o vencedor, aquele que alcança toda a autoridade, que recebe toda a autoridade do Pai no céu e na terra, e investido dessa autoridade, ele profere essa palavra direcionada para os seus discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Glória a Deus. Uma palavra poderosa, uma palavra singular da parte de Jesus Cristo. Como eu disse, uma palavra que é tema dos nossos cultos de missões, dos nossos cultos de evangelismo. Estamos cumprindo o ID de Jesus. Mas eu quero nessa noite dar um passo atrás, ou pelo menos 2 passos atrás, para chegarmos até aqui. Na vida cristã, também na vida secular, muitas vezes temos que dar um passo atrás, para depois darmos 2, 3, 4 adiante, para entendermos exatamente do que se trata esse texto. E aí eu quero trabalhar com os irmãos alguns outros textos que falam da palavra de Jesus. São ordens de Jesus, são convites de Jesus. E o primeiro deles se encontra em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa também é uma palavra de Jesus, uma palavra proferida por Jesus quando ele estava em seu ministério aqui na terra. Ele convida os seus ouvintes, ele convida aquelas pessoas que estão à sua volta. Ele faz um chamado, e esse chamado é o chamado mais especial que Jesus pode fazer ao ser humano. É o chamado para a salvação. Nós recebemos esse chamado. Esse é um dos textos mais queridos e visitados do Evangelho. É um convite que se estende a todos, pois a Bíblia Sagrada diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha o coração e não a aparência. E Jesus convida a todas as pessoas. O convite de Jesus é inclusivo. Ele não faz acepção de pessoas. E ele faz uma referência dizendo: vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados. Jesus olhava para aquelas pessoas que estavam à sua volta e viam pessoas cansadas, amarguradas, sobrecarregadas. Na época de Jesus, essas pessoas eram desta forma, porque além do pecado que elas carregavam, além do sentimento de culpa que elas carregavam, existia ainda uma classe de religiosos, os fariseus, os escribas, que colocavam sobre essas pessoas pesados fardos, pesadas cargas, completamente diferente daquilo que o Senhor Jesus nos oferece. E Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês precisam aprender comigo, vocês precisam receber sobre si o meu jugo. É por isso que vem a palavra cônjuge, que significa aquele que está debaixo do mesmo jugo. E o jugo de Jesus não é um jugo pesado, não é um jugo que impõe sofrimento às pessoas, mas quando nós estamos no cônjuge com Jesus, ou seja, debaixo do mesmo jugo de Jesus, nós sabemos que esse jugo não nos aflige, mas ele é suave. Jesus diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Nesse texto, Jesus oferece descanso para aquelas pessoas, assim quando Jesus é pregado, quando nós pregamos a palavra de Deus, e as pessoas ouvem essa palavra, e elas são sensibilizadas pelo Espírito Santo, elas são convidadas a ter descanso em Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso Shabat, Jesus é o nosso sábado, ele é o nosso descanso. Aleluia. Uma vez eu estava conversando com um adventista e eu disse: olha, a diferença de nós para vocês é o seguinte, ou é a seguinte, é que o sábado para vocês é um dia e para nós é uma pessoa, porque Jesus é o cumprimento perfeito do sábado, pois Jesus, ou em Jesus, nós temos descanso das nossas almas. Aleluia. É um convite, é o primeiro convite que todo homem recebe: seguir Jesus, ou chegar-se a Jesus, se aproximar-se de Jesus. E esta aproximação e esse convite, ele só foi possível porque Deus mandou o seu Filho dos altos céus para vir à terra fazer esse convite. E cabe a nós, todos aqueles que têm responsabilidade sobre a sua eternidade, devemos todos nós alcançar ou receber esse convite e dizer: eu vou com Jesus, eu fui até Jesus e agora a minha vida está em descanso em Jesus. Aleluia. Mas
Mas há um outro texto que nós precisamos também refletir sobre ele. É que não apenas nós somos chamados a estar com Jesus, mas esse texto nos fala que nós precisamos seguir Jesus. É exatamente aquilo que está em Mateus capítulo 4, versículo 19, que diz assim, Mateus capítulo 4, verso 19, a palavra de Deus diz assim, eu creio que esse texto está errado, mas é o texto que fala a respeito quando Jesus fala aos seus discípulos, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Está certo? Está certo. 4 e 19. Vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vejam, há uma leve diferença daquele primeiro convite. Naquele primeiro convite de Jesus, naquela primeira palavra, Jesus diz, vinde a mim. Mas agora, Jesus diz àqueles que foram os seus discípulos, vinde após mim. Jesus não ia ficar naquele lugar. Jesus ia andar. Jesus ia percorrer toda aquela região, sobretudo a Galileia. A Galileia era o centro de evangelização, de difusão do evangelho, vamos assim dizer. Foi ali que Jesus se manifestou com mais poder. Foi ali que Jesus mais pregou, porque os do sul estavam na sua zona de conforto, achavam que não precisavam de nenhuma mensagem, rejeitaram Jesus, e Jesus então partiu para a Galileia. Então ali na Galileia, Jesus cumpriu o seu ministério, e ele foi acompanhado pelos seus discípulos. Os seus discípulos não apenas foram até ele, mas quando Jesus se deslocou, eles seguiram Jesus. E aqui está a outra palavra de Jesus, vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. O primeiro convite diz respeito à salvação, mas o segundo convite diz respeito ao discipulado. É necessário que nós aprendamos com Jesus. Jesus é sobretudo um mestre, e se existe um título que Jesus nunca recusou, foi o título de mestre. Ele era mestre. As pessoas o chamavam de rabi, as pessoas o chamavam de rabone, mestre e senhor. E ele chama os seus discípulos, e ele chama todos aqueles que foram até ele. Ele chama para que eles tenham uma relação mais profunda com ele, Jesus. Nós precisamos aprofundar as nossas relações com aquele que nos chama, aleluia. No primeiro convite, nós fomos salvos, aceitamos o convite. No segundo convite, nós vamos sendo santificados pela palavra que provém da boca do Senhor, aleluia. E o Senhor diz então aos seus discípulos, eu vos farei pescadores de homens. É necessário aprender com Jesus. E o aprendizado com Jesus começa, mas não termina. Ou só termina no dia que nós morrermos. É um aprendizado constante. Todos os dias nós aprendemos algo com o Senhor Jesus. Todos os dias o Senhor tem algo a nos ensinar. E nós precisamos estar junto dele. E indo após ele. Vinde a mim. Vinde após mim, a segunda palavra. E só assim nós aprenderemos daquele que é o nosso mestre e Senhor, aleluia. Vocês vão aprender e serão pescadores de homens. Naquele momento em que os discípulos ouviram essa palavra de Jesus, diz a Bíblia que eles largaram tudo, largaram as suas redes e foram após Jesus. Porque Jesus começava ali um grande trabalho na vida daqueles seus discípulos. Mas existe uma outra palavra de Jesus tão importante também, antes de nós chegarmos lá, aquela de Mateus capítulo 28, uma palavra que está registrada no livro de João, capítulo de número 15,
onde Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí, mais tarde, no versículo 4, ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vejam que todas essas palavras de Jesus, elas têm como que uma ordem e tem também uma promessa. Jesus diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Essa terceira palavra diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aleluia. Vejam como Jesus é maravilhoso, como Jesus é gracioso para com nós todos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar-se, não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós sois o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus diz: permanecei. Aqui a grande dificuldade dos nossos dias. As pessoas não querem permanecer em nada. As pessoas são fluidas. Não querem permanecer no emprego, não querem permanecer no casamento, não querem permanecer na igreja. Mas eu digo que existem bênçãos especiais para aqueles que permanecem no Senhor. Aleluia. Ele nos garante que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Esse texto, se você tiver a curiosidade de lê-lo todo em casa, com atenção, você vai ver que a palavra permanência ou os seus derivados acontece 11 vezes nesse texto. Permanecer. Permanecer. E a figura que Jesus usa é a figura de uma árvore, de uma videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E nós sabemos que as árvores, elas estão sujeitas às estações do ano. Assim como a nossa vida espiritual também está sujeita às estações. Um dia as folhas caem. Outro, as folhas estão amareladas. Outras começam a dar um sinal de vida. E em outra estação, os frutos aparecem. O importante é que você permaneça. Eu estava conversando com um amigo meu nesse final de semana, um casal amigo, e a esposa era muito apressada nas coisas, e ele gosta de cuidar de plantas. E ele diz o seguinte: é um maior perigo para mim deixar minhas plantas com a minha esposa, porque ela olha para a planta, e muitas vezes a planta não está bonita, não está tão bonita, ela quer jogar fora. Então, calma, não é época da florada ainda. Espera um pouquinho. E ele então sabe esperar o momento certo. Que nós esperemos, irmãos. Se está difícil, vai melhorar. Se a coisa está difícil, se as tempestades estão nos afrontando, aguarde, permaneça. Saiba que se você permanecer em Cristo, Cristo permanecerá em você. Há uma época aqui em Brasília que tudo fica feio. A grama fica toda queimada. E você é louco se pensar que ela está morta. Não, ela não está morta não. Ela fica feia, vira palha aparentemente, mas basta cair a primeira gota de chuva que aquilo vira um verdor, aquilo floresce, aquilo fica bonito. O Senhor derrame a água sobre as nossas vidas e nos revigore. Mas o importante
que aquelas raízes estão colocadas na terra, e dali ela tira o seu sustento, dali ela tira aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Se nós estivermos enxertados em Cristo, muitas vezes o nosso invólucro está feio, mas dentro de nós há vida, aleluia, e vida abundante. São bênçãos que só acontecem pela perseverança. A vida é assim também. A vida secular é dessa maneira. Você quer estudar, você tem que perseverar. Eu conheço algumas pessoas que já começaram 3, 4, 5 cursos superior e não termina nada. Não termina nenhum. Começa e termina, e não termina. Não, nós temos que perseverar. São dias após dias, meses após meses, anos após anos. Mas um dia a bênção chega, porque você perseverou. Não tente queimar etapas. É um passo de cada vez. Mas o importante é que você esteja dando esses passos. Um dia, 2 dias, um mês, um ano. O que importa é que você esteja ligado no Senhor, perseverando no Senhor, permanecendo no Senhor, aleluia. Agora, existe aqui um crescendo. Primeiro, auditório de Jesus, lá do primeiro texto que nós acabamos de ler. Pessoas pecadoras, pessoas cansadas e sobrecarregadas. Aí Jesus as chama para perto de si e transforma aquelas pessoas em servas do Senhor. É muito melhor você ser servo do Senhor do que ser servo do diabo. É muito melhor você servir ao Senhor do que servir ao mundo. O fato de você ser servo do Senhor já lhe garante a salvação eterna apresentada e proposta pelo Senhor. Ele diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aleluia. Na cruz, Jesus levou todo o nosso peso do pecado sobre si. É isso que Isaías fala. Ele levou sobre si os nossos pecados. E você então sai daquela condição de pecador perdido e passa a condição de pecador, mas salvo. Aleluia. Torna-se servo do Senhor. Eu vejo alguns testemunhos de pessoas que se converteram e dizem assim: pastor, se eu soubesse que era tão bom, eu não teria servido tantos anos na minha vida ao pecado, aos vícios. É muito melhor servir ao Senhor. Mas Jesus nos chama, no segundo convite, Ele nos chama: vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Aí existe um texto já no final da vida de Jesus, em que Ele chama os seus discípulos, aqueles de amigos. Não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Presta atenção. No Velho Testamento, já existiu um homem que alcançou esse patamar de intimidade com Deus. Quem foi? Abraão. E ele foi chamado amigo de Deus. Jesus prega durante 3 anos. No final desses 3 anos, ele tem ali perto de si homens. E em 3 anos, Jesus os chama de amigos. Irmãos, nós vivemos o melhor tempo. É o tempo da graça, aleluia. Ele chama os seus discípulos não mais de servos, mas vocês são os meus amigos. Mas existe ainda um patamar acima. Porque Jesus, quando ele ressuscita, diz a Bíblia Sagrada que ele diz a Maria Madalena: vá para a Galiléia e avise os meus irmãos, aleluia.
avise os meus irmãos. João capítulo 20, olha o que está escrito, é Jesus quem diz, João capítulo 20, verso 17. Recomendou-lhe Jesus a Maria: não me detenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. Aleluia. E sabe por que Jesus chama aqueles discípulos de irmãos? É porque eles iam perseverar, ou estavam perseverando no Senhor. Aleluia. É mais uma bênção para aqueles que permanecem no Senhor. Eles são chamados de irmãos. Vejam só o que ele diz: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, e anunciou aos seus discípulos tudo o que havia acontecido. Quanto mais você progride nesses chamados do Senhor, a sua intimidade com Ele vai aumentando, a sua relação com Ele vai aumentando. Não apenas mais uma relação de servo, não apenas mais uma relação de pecador ou de amigo, mas uma relação de irmãos. Subo para o vosso Pai, subo para o meu Deus, o vosso Deus. É nesta posição que os discípulos se encontraram, e aí eles receberam a última palavra, exatamente a palavra que nós lemos no início da nossa pregação, em Mateus capítulo 28. É por isso que nós demos alguns passos para trás, para chegarmos até aqui. Essa palavra não é para pessoas que têm simplesmente uma relação superficial com o Senhor, mas para aquelas pessoas que foram chamadas, que acompanharam o Senhor e que permanecem no Senhor. Aí Jesus diz assim, indo, ou a melhor palavra, a melhor tradução para esse texto não é, na verdade, o imperativo, mas é o verbo no gerúndio. Indo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Essa é a palavra do Senhor para a sua igreja, indo, fazendo discípulos, batizando, ensinando. Isso demonstra que a nossa missão é uma missão de todo dia. É uma missão que não há um estancamento dela. Ela não cessa. Todo dia fazendo, todo dia ensinando, todo dia pregando, com palavras e com o exemplo. Há muitas pessoas que estão pregando muito com a palavra, mas as suas vidas não são exemplo de pregação. É indo, é fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E existe, para encerrar essa palavra, uma promessa de Deus, do Senhor: e eis que eu estou convosco até a consumação do século. Sabe o que isso nos fala? Sabe o que isso significa para nós? É que nessa missão nós não estamos sós. O Senhor está conosco. E se nós temos alguma valia, se nós temos algum poder, está no fato de que o Senhor está conosco. Ele nos acompanha nesse trabalho, Ele nos acompanha nessa missão. Ele mesmo prometeu: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então não precisamos temer, não precisamos ficar acanhados diante da missão que o Senhor tem nos confiado, porque o Senhor promete que Ele está conosco. Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso.
Graças a Deus. Aleluia. Eis que estarei, eu estou convosco, para nós ele está conosco, né? Todos os dias. Todos os dias. Então não tem como nós nos sentirmos só, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão. O dia que onde ele pregou, a gente está pregando de novo, né? Quando eu entrei, eu vi você pregando, meu Deus, tadinha, amanhã vai estar de novo pregando para a gente. Estava lá, cheio da graça da unção, falando, trazendo uma palavra poderosa e pegando bem o alvo no meio dos nossos pastores. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos passar para os nossos avisos da semana. Na terça-feira nós temos estudo bíblico, continuando. Mas eu acho que eu estou me ouvindo. Ninguém está. Vocês estão me ouvindo? Eu estou me ouvindo. O pastor Rudy, eu também não gosto de ficar segurando o microfone. Eu vou comprar para mim um microfone de lapela. Eu já falei para os meninos, eu não gosto. Tira toda a minha. Eu gosto de mexer, de gesticular. E eu vou comprar um de lapelinha para mim, bem poderoso, né? Quando eu falar também. Terça-feira, dando continuidade ao nosso estudo de Colossenses, não é isso? Carta de Paulo aos Colossenses. Aqui com o nosso evangelista Marcial, estará conosco, trazendo esse estudo maravilhoso e abençoado. Venham, façam-se presente, vamos aprender a palavra do Senhor. Na quarta-feira, quem puder, jejum pela parte da manhã, aí junto no só propósito, e à noite, e de tarde, às 16 horas, nossa quarta de comunhão com a irmã Denise, está chegando agora, de Barreiras. Por isso que hoje, por isso que nós mudamos a data do aniversário da igreja, porque estava perto de um feriado. Falei, pronto, todo mundo vai viajar para a igreja, mas quinta-feira, dia 7, né? Aí eu falei, o pessoal vai viajar, não vai ter ninguém na igreja, quase ninguém, já somos poucos, vai viajar um ano. Pronto, aí vamos ficar, aí nós transferimos para o próximo final da semana. Culto nos lares. Se alguém desejar, fale com o nosso evangelista Marcos Teodoro e com a sua esposa Eliaci, e vamos estar aí participando do culto nos lares. Amém? Vem aí, dia 16 anos da nossa igreja. Até aqui o Senhor nos ajuda. Amém. É inacreditável. Quando eu olho, eu disse, meu Deus do céu, inacreditável, 16 anos. Tema, avivados, pois ele vem. Estará conosco a Orquestra Celebrarte da IDB Riacho Fundo e Louvores ao Rei. E o nosso ministrante será o Bispo Bruno da Hora, da IDB também Riacho Fundo, onde estivemos conversando, lembrando, eles estavam no filho, e a orquestra falou, pastora, somos nós. Já viu a quantidade aqui? A orquestra. Estaremos lá, para a glória do Senhor. Amém. Então estarão conosco aqui. E no dia 17 de setembro, pela parte da manhã às 9 horas, também celebrando os 16 anos, teremos um café maravilhoso, abençoado, e em seguida o fórum, como tema de discussão. Ele vem, a igreja está preparada? Uma visão para nós, né? O ministrante será o bispo Samuel Rocha, da Igreja de Deus de Planaltina. Participação especial, louvores ao Rei. Amém? E à noite, às 19 horas, estará conosco o bispo Irineu Gonçalves, também da IDB Planaltina, com a participação especial do arpista pastor Narciso Lucena, da Assembleia de Deus lá de Goiânia, e a cantora Mônica Vaz, da IDB Vicente, e também louvores ao Rei, louvando o Senhor. Irmãos, o bispo, o pastor Narciso,
ele já esteve em Brasília numa das nossas igrejas. Já teve na sua igreja? Aí ele falou, pastora, mas onde fica? Ele não sabe que eu sou a pastora da igreja. Eu converso com ele, a gente conversa, ele não sabe que eu sou a pastora. Também não perguntou quem era o pastor. Aí ele falou, eu já estive aí, numa igreja de Deus. Eu falei, sim, eu lembro que o irmão teve, mas eu lembrava da igreja de Deus do Vicente, que eu acho que ele já esteve no Vicente. Aí eu também já esteve na 409. E ele estará conosco aqui e ele vai descobrir que eu sou pastor. Amém? Então estará conosco nesse próximo domingo, se Deus quiser. Traga colegas, amigos, visitantes. Vamos trazer visitantes, vamos ouvir a palavra do Senhor. Nossos irmãos já estarão de retorno. Nós estaremos aqui nos alegrando, celebrando 16 anos na presença do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. E você vai trazer a sua oferta. Era para ser tirada na hora do louvor e o nosso dirigente esqueceu. Não pode avisar a igreja. Então nós vamos louvar o Senhor e vamos tirar nossas ofertas. Dízimos e oferta. Era após o culto, mas foi solicitado por alguns irmãos que fizessem durante o culto. E muitas pessoas esqueciam, até as próprias pessoas que pediram haviam esquecendo, né? Estavam esquecendo. Então vamos louvar o Senhor e tirar a nossa oferta. Amém? Já vou colocar. Te procuro, sei que coisas
Senhor, queremos agradecer a presença da nossa irmã Marina, que ela possa estar hoje conosco, vai ser uma grande alegria ter ela aqui. Nosso irmão Elias, sempre tem nos agraciado com sua presença. Graças a Deus, está tudo bem. Nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos e desde já está o convite. Próximo final de semana estaremos celebrando 16 anos da nossa igreja. Aleluia. Adolescente, a nossa igreja adolescente. Glória a Deus, 16 aninhos e agora nós vamos trabalhar. Amém. E a ordem é fazer discípulos, pregar o Evangelho, porque Jesus, amém. Ô glória! Eu vou pedir ao pastor Bandique para fazer esta oração final e dar a bênção apostólica. O maior presente dele para nós é a oração em nosso favor. Glória a Deus. Senhor, graças te damos por este momento. Obrigado, Jesus. De cultuar o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças porque sabemos que isso é um privilégio próprio do tempo em que nós estamos vivendo aqui sobre a terra. Senhor, e agora, mais uma vez, eu quero te pedir uma bênção especial sobre esta igreja, sobre a vida da pastora, da sua família, de todos os membros e congregados que se reúnem nesse lugar para te adorar. Então o Espírito Santo esteja sobre este lugar. Que esse lugar seja um lugar onde o teu evangelho é pregado. Aleluia. E um lugar onde pessoas se convertem. Amém, Jesus. Nós cremos. Senhor, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Encerrado, amados.